Amados, vamos dar continuidade aqui. Agora, uma coisa que eu quero falar com os irmãos que é importante é exatamente a respeito dos sinais da vinda de Jesus, tá? Eu queria que você prestasse atenção, que é importante isso aqui. Os sinais da vinda de Jesus. Está em Mateus 24, 3 a 7. Os discípulos perguntam, porque Jesus, quando eles saíram do templo de Salomão, né? Templo reconstruído lá por Herodes, então eles acharam muito lindo aquela arquitetura, porque de fato a gente se prende a esses detalhes da igreja como se fosse uma coisa física, né? E eles fazem esse elogio, olha Senhor, que templo, que construções. E aí Jesus, vocês estão vendo tudo isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. É claro que ele estava falando do que iria acontecer no ano 70, quando o general romano Tito entra e invade Jerusalém, destrói tudo, não deixa pedra sobre pedra. Então Jesus já deu uma profecia aí a respeito da destruição de Jerusalém, tá? Isso é importante porque tem aqueles que querem negar o caráter profético de Cristo, e aí está uma das profecias importantíssimas que se cumpriram não muito tempo depois. Cerca de 30, 35 anos depois do que Jesus falou. Então, meus amados, a profecia bíblica é importantíssima. Jesus falava sobre isso, então atiçou a curiosidade dos discípulos e aí eles vão e perguntam, Senhor, quando é que vão ser essas coisas? Olha aqui o quando que eu falei para os irmãos, tá? O quando está falando de tempo, porque a gente está atrelado ao tempo. Somos seres cronológicos, eu coloquei isso aí no artigo, então a gente fica pensando nessas coisas em termos de tempo. Quando é que vai acontecer? Que sinal? Aí eles perguntam, quando e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Né? Certamente eles estão falando da tua vinda no sentido da manifestação do Cristo como Messias para livrar Israel. Então ele está perguntando, quando será o sinal da tua vinda? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aí ele diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Meus amados, e aqui eu gostaria de falar com os irmãos, baseado nesse texto de Mateus 24, para a gente entender os sinais da vinda de Jesus, tá bom? Os sinais da vinda de Jesus, isso aqui eu tirei de uma das nossas revistas da Escola Dominical, antiga, né? Porque infelizmente nós não tivemos mais um assunto sobre escatologia na nossa escola dominical, já faz um tempo que foi abordado sobre isso, e eles dividiram lá, eu achei muito interessante isso, os sinais da vida de Jesus em sinais religiosos, sinais sociais, sinais políticos e sinais naturais. Esses sinais é o que prova, tá bom? A veracidade do relato da vinda de Jesus. É isto que eu gostaria que você prestasse atenção, compartilhasse essa mensagem, pregasse essa mensagem, porque é importante. Então vamos lá. Olha só, eu fiz aqui esse gráfico, tá aí, né? Para os irmãos baixarem. Então, tá falando desses sinais, como eu falei, em termos religiosos, políticos, físicos, sociais. Então, religiosos você tem falsos cristos, falsos profetas, perseguição, apostasia final, tá bom? Porque haverá sim uma apostasia final, que é a apostasia, negação da fé autêntica. Então, muita gente vai negar a fé verdadeira em Cristo Jesus, tá bom? Sinais políticos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Aí você tem também o renascimento da nação de Israel. É importante a gente entender isso. Por isso que Jesus diz, olhai para a figueira, né, que é Israel. Sinais físicos. Então você tem aí catástrofes naturais, catástrofes climáticas, terremotos, ou seja, a própria natureza, conforme está lá em Romanos capítulo 8, a natureza geme com dores de parto. Isso é sinal da vinda de Jesus, ok? Temos também os sinais sociais, que é a fome,
as pestes, as pandemias, que é o que nós estamos vivendo nesse momento agora. Temos também o esfriamento do amor, tá? Então, nós vamos falar mais detalhadamente, mostrando esses sinais aqui para os irmãos prestarem atenção, ok? Então, escute aí, irmão. Preste atenção aqui, olha. Sinais religiosos. Aqui está mostrando uma galeria de cristos atuais, cristos da atualidade. Pessoas que se dizem cristos, ok? Na verdade, a lista é maior do que esta. Durante a história, várias pessoas se disseram Cristo, ser o Cristo, tá bom? Aí você tem ali este, se eu não me engano, é filipino, Apolo Kiboloi, que se diz ser a encarnação de Jesus, e diz também que ele é o dono do universo, né? Vive como um grande magnata lá do seu país, ok? Pregando, dizendo-se ser o Cristo. Aqui nós temos o Reverendo Moon, que muitos conhecem, criador dessa igreja, né? Que eles também, ele fala muito sobre isso. Aliás, ele falava porque ele já faleceu, eles faziam aqueles casamentos comunitários, né? Então ele diz ser a reencarnação de Jesus, diz ele que ele veio dar continuidade à obra de Jesus, porque Jesus teria fracassado na cruz, né? Porque a ideia é dizer que Jesus teria que casar e ter uma descendência física de pessoas, né? Então ele dizendo que veio fazer essa ideia, né? Dar continuidade a essa ideia. Mas também já faleceu. Aí temos aqui o brasileiro Henrique Cristo, que todos vocês também conhecem, né? Que ele diz claramente que ele é Cristo reencarnado, sendo que a Bíblia não dá vez para a questão da reencarnação, todos vocês sabem disso. Hebreus 9:27, portanto está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então Jesus não se contradiz na sua palavra, ok? E aí temos esse russo aqui, Sergei Vissarion, que também se diz a reencarnação de Jesus. Temos aqui o José Luiz Miranda, tá bom? Porto-riquenho. E é interessante que ele, os seus seguidores tatuam na testa ou na mão o número 666, porque para eles não é um número demoníaco, é um número que exalta o poder do homem. Veja bem, meus irmãos, como nós estamos nesses tempos atuais. Veja bem como tudo isto se cumpre naquilo que Jesus falou, tá? Quando ele disse que apareceriam muitos dizendo, eu sou o Cristo. Está aqui um sinal. Mas eu quero alertar os irmãos para uma coisa mais grave ainda do que isso. Porque quando você vê o Henrique Cristo, por exemplo, dizendo que é Cristo, ele tem lá alguns pequenos seguidores, né? Ou seja, não é alguém que causa um estrago no sentido de aceitação, porque muita gente não aceita. Mas eu quero alertar aos irmãos que um falso Cristo, meu querido, também está relacionado a uma falsa ideia. Uma falsa ideia. Tá bom? Por isso que Jesus fez a pergunta, o que é que estão dizendo sobre o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Essa pergunta de Jesus, ela cria eco e ela passa pelos séculos, milênios e chega até os dias atuais. O que é que estão dizendo sobre Jesus? Se você for parar para pensar, cada religião, até mesmo que não são cristãs, eles dizem alguma coisa sobre Jesus. E não só isso, mas a mídia, o entretenimento, a literatura diz alguma coisa sobre Jesus. Você está vendo aqui essa imagem? Essa imagem é de um quadrinho, tá? Chamado A Espada Selvagem de Jesus. Onde o personagem ele é uma espécie de Conan, o bárbaro, tá? E você vê que Cristo aqui ele é representado como alguém forte, musculoso, né? Alguém que é como um bárbaro mesmo, tá?
Então, essa é a ideia do autor sobre Jesus. A ideia do autor é esta. A pergunta de Jesus, o que é que os homens estão dizendo? Nos nossos dias, a gente diria para Jesus, Senhor, estão dizendo que o Senhor é um bárbaro. Porque cada pessoa diz alguma coisa a respeito de Jesus. Só que Jesus, ele afunila aquela questão e aí pergunta para os discípulos. E isso é importante porque tem a ver comigo, com você, enquanto igreja do Senhor. Jesus faz a pergunta, e vocês? E vocês aí, irmãos, que estão nos assistindo? E eu, Enomi, o que é que eu digo de Jesus? Porque Jesus já sabia o que é que o mundo dizia a respeito dele. Jesus já sabe o que é que as pessoas falam a respeito dele. Mas e eu, enquanto cristão, enquanto seguidor de Jesus, enquanto discípulo de Jesus, eu estou pregando o Cristo verdadeiro? É isso que a gente precisa refletir. Porque muitos estão pregando um Cristo falso. Olha, essa imagem aqui é do filme A Última Tentação de Jesus, que tem mais ou menos aquela mesma ideia lá do Reverendo Moon. No caso aqui, Jesus, ele não morre, mas ele se casa com Maria Madalena e tem filhos. Essa mesma ideia foi passada aqui para o Código da Vinci, que é um livro, mas que virou uma trilogia. 3 filmes aí já feitos a respeito dele. Aonde, nesse filme, nesse livro, o autor sugere, né, que há uma pessoa que é descendente de Jesus. Inclusive seria essa atriz aqui, essa mulher, essa personagem. Ou seja, a pergunta de Jesus, o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Estão dizendo isso. Eles estão dizendo que tu és um bárbaro? Eles estão dizendo que tu és uma pessoa que se casou, que renegou o seu propósito, porque Jesus veio para morrer na cruz, irmãos. Jesus veio para redimir o homem do pecado. Ele não veio para casar, ele não veio para fazer outras coisas. Ele veio para este propósito. A resposta foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, isto é que nós precisamos fazer, pregar, tá bom? Muito cuidado com essa questão dos Cristos, porque nem sempre ele vem dessa forma aqui. Eles podem vir dessa forma, em forma de ideia, tá bom? Igreja do Senhor, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Mesmo que alguém dentro da igreja pregue, ensine um Cristo diferente, é um falso Cristo. Paulo fala sobre isso. Pregamos o evangelho para vocês. Mas se vier um outro pregando outro evangelho, seja anátema. Tá bom? Vamos lá. Meus queridos, Jesus também falou sobre a questão da morte, da fome, perdão. Ele disse que haveria muita fome. Eu tenho um dado aqui, 10 milhões de pessoas passam fome no mundo. Segundo a ONU, isso no Brasil, segundo o IBGE, 10 milhões de pessoas, no Brasil passam fome. E na ONU, quase 690 milhões de pessoas passam fome. Tá? Nesse problema da pandemia que estamos passando agora, nós estamos vendo isso acontecer, infelizmente, mas eu louvo a Deus que a Igreja do Senhor está se mobilizando para minorar, diminuir esse problema da fome, da necessidade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus também falou de pestes, tá? Que são os sinais naturais. Aqui, meus amados, são os sinais sociais, aqui são os sinais religiosos. Aqui são os sinais sociais, e aqui são os sinais naturais, tá bom? Meus queridos, essa imagem aqui desse vírus é conhecida de todos os irmãos, Todos nós sabemos o que é esse vírus, o que ele tem causado. No mundo todo, segundo a última estatística que eu peguei, 2 milhões
753, quer dizer, nós estamos chegando a quase 3 milhões de mortos no mundo todo por causa do corona. No Brasil, nós já passamos dos 300 mil mortos por causa desse vírus. Meus amados, a gente antes falava de febre amarela, de dengue, de febre chikungunya, zika, sarampo, a gripe H1N1, né? Mas, sem sombra de dúvida, nenhuma dessas outras doenças, nenhum desses outros vírus causaram e estão causando tanto estrago quanto essa Covid-19, quanto esse coronavírus. Não tem como nós deixarmos, irmãos, de dizer que isto não se trata da vinda, de sinais da vinda de Jesus. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos em relação aos sinais, porque conversando com as pessoas, alguém geralmente costuma dizer: ora, sempre houveram pestes, sempre houve fome, sempre... Então eles estão falando de coisas que aconteciam lá na época de Jesus. É verdade. Porém, eu quero que vocês entendam uma coisa em relação aos sinais. E uma palavra-chave deve ficar aí. É intensidade ou frequência. Frequência ou intensidade. Tá bom? Provavelmente na época de Jesus não havia alguns desses tipos de vírus agindo. Havia outros tipos de peste. Provavelmente não havia essas outras. Mas hoje elas estão se multiplicando. E um detalhe, chegamos a este coronavírus. Você parou para pensar no que aconteceu há um ano atrás, 2020 a 2021? Estamos falando de novas cepas, estamos falando de uma mutação de vírus, estamos falando que ele está se mutando, se modificando para poder atacar. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós estamos falando de sinais quanto à sua intensidade, porque a Bíblia mostra que a vinda do Senhor é como a mulher quando está grávida. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E o que acontece é que, no início, a mulher tem pequenas contrações. Mas à medida que vai se aproximando o dia do parto, as dores vão aumentando, irmãos. O que é isto? Frequência, intensidade. Então, essas coisas tendem a aumentar cada vez mais. As pestes são isso. É a prova de que Jesus está voltando. Agora, olha aqui, uma prova também disso. Se fala dos terremotos. Eu trouxe aqui uma pequena lista, são sinais naturais, tá bom? Relacionados à natureza em si. Então, uma lista de terremotos, 1906, no Equador, na Índia, Rússia, Chile, Estados Unidos, Indonésia. Indonésia, aqueles terremotos que aconteceram no mar, que geraram aquelas tsunamis, mais de 5 mil mortos, vocês se lembram? Coisa triste aquilo, um tremor de 9,1 na escala Richter. Ou seja, meus amados, isso está aumentando cada vez mais. Lá, a chamada falha de San Andreas, né? Que é uma falha que existe ali, e eles dizem que quando acontecer, eles chamam de Big One, ou seja, o grande, o grandão, o maior de todos os terremotos. Tá? E é interessante que esse terremoto ele está previsto na Bíblia, viu? Ele está previsto no Apocalipse. É um terremoto que vai acontecer no derramamento, se não me falha a memória, da 6ª ou da 7ª taça da ira de Deus, quando diz lá que
toda a terra ela vai ser removida, as ilhas vão sair do lugar por causa da violência daquele terremoto. Tá bom? Então está falando de intensidade, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando estamos falando de intensidade, estamos falando de proximidade da vinda de Jesus. Tá bom? O irmão Arthur Neto está dizendo, existem também os que não se declaram Jesus, mas prometem salvação. Sim, é verdade. Jim Jones, na década de 90, de 70, né? Inclusive, morreram mais de 600 pessoas ali, fanáticos. É isso mesmo, tá bom? É isso mesmo, irmão. A gente precisa entender isso. Às vezes ele não se declara como Jesus, mas ele se declara uma espécie de Messias, entendeu? A gente precisa estar atento. De lá, de Jim Jones, para cá, surgiram muitos outros. E alguns dizem claramente que estão cumprindo uma ordem do próprio Cristo, tá? Precisamos estar atentos em relação a isso. Meus amados, então, esses sinais, eles tendem a aumentar cada vez mais, tá bom? Cada vez mais, à medida que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. A mesma coisa nós podemos aplicar para a questão das guerras, ok? Naquela época de Jesus, você tinha lá aquelas guerras usando uma espada, uma lança, mas hoje você tem guerras nucleares. O que foi que aconteceu de lá para cá, meus irmãos? Uma evolução disto, de maneira que, segundo especialistas, as bombas atômicas que existem nos países, têm a capacidade de destruir a Terra cerca de 600 vezes. Agora, é como dizia um jornalista, Joel Betting, ele dizia claramente que não precisa nem a segunda, né? Não precisa destruir nem a segunda vez, porque já a primeira já terá destruído toda a terra, então não precisa de uma segunda tentativa. Só para mostrar que, de fato, o poderio militar hoje está grande, no sentido de causar uma destruição do planeta. Então, meus amados, olha aqui, olha, tá? Nós colocamos aqui Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e essas duas juntas, em torno de 55 a 80 milhões de pessoas morreram, ficaram feridas ou desapareceram. Então, você vê que se cumpre literalmente o que Jesus falou, guerras e rumores de guerras. Vai aumentar cada vez mais, tá bom? Essa tensão em relação às guerras e aos rumores de guerras. Perseguição religiosa. Jesus falou, sereis perseguidos por causa do meu nome. Eu coloquei aqui em 2018 esse dado, não peguei os mais atuais, mas do site Portas Abertas, cerca de 3 mil cristãos foram mortos ou foram assassinados ou foram raptados, tá? Meus amados, a verdade é que hoje nós estamos vendo essa questão da perseguição religiosa nos países onde o evangelho é proibido entrar. Então, nós estamos vendo esse sinal se cumprir literalmente. Outro sinal que Jesus falou que é muito importante nós entendermos, está dentro do sinal social, é exatamente o esfriamento do amor. Né? Então, à medida que o pecado aumenta, o amor vai se esfriando. Esse amor pode ser o amor relacional, entre pessoas, entre pais e filhos, mas pode ser também o amor em relação a Deus. Tá? Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos em relação a essa questão do amor, do esfriamento do amor. Escute bem isso, porque geralmente nós pegamos as profecias como se fosse uma prescrição
Deus está dizendo que vai acontecer ou que Ele quer que aconteça. Uma prescrição, Ele está dizendo que quer que aconteça isso. Na realidade, Jesus estava dizendo de algo que iria acontecer, não que deve acontecer. Por que é importante dizer isso, meus irmãos? Porque quando você vê muitas coisas acontecendo, às vezes dentro da nossa comunidade, né, dentro da nossa igreja, ou dentro da igreja evangélica brasileira, as pessoas dizem aí, mas Jesus disse que iria acontecer. Jesus disse que o amor de muito vai esfriar. Meu irmão, Jesus não está prescrevendo, Jesus não está dizendo que é para acontecer. Ele só está dizendo que vai acontecer. Não é. Então eu quero dizer para você que eu e você, nós que somos cristãos, que fomos lavados, comprados e redimidos do sangue de Jesus, não podemos deixar o nosso amor esfriar. Você entende a diferença? Jesus estava dizendo que iria acontecer, mas ele não estava dizendo que era para acontecer comigo e com você. Ele só estava nos alertando. Porque a Bíblia diz que há três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Um dia a fé vai acabar. Um dia a esperança vai acabar. Nós não estamos esperando Jesus? Nós não estamos tendo fé que ele vai voltar? Nós não estamos esperando o Senhor voltar? Mas quando ele voltar, eu não vou precisar de fé. Quando ele voltar, eu não vou precisar mais de esperar, porque ele já vai estar comigo ali, nós vamos estar vendo ele. Mas o amor, ele vai durar para todo sempre. Porque é com o amor que eu vou me relacionar com o meu Cristo, amando ele para todo sempre. E se esse amor esfriar, irmão, acabou. Se o amor de Deus esfriar em nossa vida, acabou. Não tem nada mais para nós. Não tem nada mais para nós. Então, vamos estar atentos, tá bom, em relação a isto. Vamos ter cuidado com o esfriamento do amor. Mesmo que esfrie em algumas outras pessoas, mas eu volto a dizer, mesmo que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não pode ser atingido pelo esfriamento do amor. Amém? Sinais religiosos também nós temos aqui. Falsos profetas. Tem acontecido muito, não é, irmãos? Muita gente marcou a vinda de Jesus. Muitas igrejas saíram desse movimento de marcar a vinda de Jesus. Então, tenhamos cuidado em relação à questão dos falsos profetas. Eu tenho falado muito sobre isso e às vezes alguns irmãos querem nos criticar porque querem usar o texto bíblico dizendo não toqueis no ungido do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado em julgar? Não, irmão. O único cuidado que a gente tem que ter é ter o discernimento de espíritos. Porque este dom do discernimento do espírito é de Deus. Então, se eu e você temos o Espírito de Deus, você sabe quando alguém está falando pelo Espírito de Deus e quando não está. Porque eu já fiz esse teste comigo, com outras pessoas que diziam que estavam falando sobre o Espírito de Deus, na unção do Espírito e não estavam. Então tenhamos cuidado, tá bom? Os falsos profetas eles vão aumentar também. Tá? A intensidade deles vai ser grande. Tanto é que a Bíblia diz que se fosse possível enganaria até os escolhidos. Isso também é outra coisa que você tem que tirar da sua mente, tá bom? Tem gente que fala, vai mais além. Não vamos além do que a Bíblia não diz. Alguns dizem que os falsos profetas são muitos que vão enganar até os escolhidos. Não. Diz, se possível, está falando apenas de uma possibilidade para dizer que o engano deles vai ser tão grande que, se possível, enganaria os escolhidos. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero dar uma de calvinista aqui, mas eu quero dar uma de bíblico. Porque se você é eleito do Senhor, você não vai ser enganado, querido. Não vai ser enganado, tá bom? Então temos que ter cuidado em relação a isso. Olha, outro sinal político muito interessante é o nascimento da figueira, que é Israel. E aí eu quero citar aqui essa revista que eu achei muito
interessante, assim como o nome dela, apesar de eu ter deixado de fazer assinatura, porque começou a falar muita coisa contra Deus, contra a Bíblia. Mas essa capa aqui, vindo de uma revista ateísta, eu me lembro de Jesus, se eles calarem, as pedras clamarão. Pedras é algo que não tem vida. E aqui, esta revista, ela está dizendo uma coisa correta, porque está dentro da profecia bíblica. Olha o que eles estão dizendo. Jerusalém é a cidade mais importante da história. Esqueça Nova York, Paris, Roma. A cidade santa está no meio, no centro do mundo há mais tempo do que qualquer outra. Conheça a saga do lugar que mudou o passado e definirá o futuro do planeta. Está aqui, irmão. Revista falando sobre isso. Porque, de fato, Israel é o relógio de Deus. Israel é dali que vai surgir toda a escatologia bíblica, vai se girar em torno dali. Por isso que Jesus diz, olhai para a figueira, tá bom? E nós temos só que ter cuidado em relação a isso, tá bom, irmãos? Orar por Jerusalém, como diz o Salmo. Orai por Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Porque tem uns cristãos aí, né, esquerdistas, que são contra os judeus, são contra o povo de Israel, mesmo que eles tenham feito tudo, mesmo que eles tenham... Agora mesmo nós tivemos aí, você lembra da notícia de um camarada que foi preso, porque estavam falando coisa contra os judeus, se dizendo cristão, se dizendo pastor, ou seja, ele está completamente errado, porque a Bíblia diz, abençoar Israel. Preste atenção, querido. Jesus, quando estava na cruz sendo morto por leniência ou por influência dos judeus, ele dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, por que nós vamos ficar contra a menina dos olhos de Deus, né? Meus queridos, o que falta para o arrebatamento? Mediante todos esses sinais que nós já falamos aqui para vocês, nós já estamos nos encaminhando para o final. Nós estamos encaminhando para o final. E o que falta mais? Eu quero falar para vocês aqui do momento do arrebatamento, ok? Esse texto de 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Há um outro texto, se não me falha a memória, de Tessalonicense, que diz que o Senhor virá com os seus. Então, se você pegar aquele texto e juntar com esse aqui, você vai entender mais ou menos esse pequeno gráfico, esse pequeno esquema que mostra isso, para a gente entender esse momento do arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? O texto de Tessalonicenses diz que Jesus vem com todos aqueles que morreram, ou seja, os espíritos de todos aqueles que morreram estão com Cristo, tá? No paraíso, no terceiro céu, naquele lugar que Paulo foi arrebatado, tá bom? Eles estão vivos, eles não estão mortos, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Eles não estão inconscientes, como dizem algumas igrejas que pregam sobre o sono da alma. Não, eles estão vivos, eles estão vivos. Então, quando aconteceu o arrebatamento, Jesus vem com eles, tá? Por quê? Porque nós somos tricotômicos, mas somos uma unidade. Então, eu sem o meu espírito, eu não sou nada. Eu não sou completo, vamos colocar assim, melhor dizendo. Então, o que acontece? Jesus vem com todos os que morreram em Cristo, ele vem e os mortos, todos aqueles que estão mortos, desde Adão até o dia do arrebatamento da igreja, todos eles serão transformados. Acontecerá aqui duas coisas, dois eventos segundo o que está aqui. Haverá uma ressurreição, uma transformação e haverá uma ressurreição. Essa ressurreição e transformação será para os mortos.
E os vivos, eles serão transformados. Eles não vão precisar de ressuscitar, porque vão estar vivos, é lógico. Mas aqui, Paulo diz que nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, os mortos. É o texto de Tessalonicenses. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos nos encontrar, porque quando Cristo vem aqui com os espíritos, né, com todos aqueles que morreram em Cristo, assumindo os seus corpos aqui, que vão ser transformados, e os vivos que estarão vivos na época do arrebatamento, eles serão transformados para o encontro do Senhor nos ares. Então, que coisa maravilhosa, não é isso, irmãos? Aleluia. Graças a Deus, vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma que vai acontecer. Vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, lembra daquele conceito que a gente falou lá do harpas, do ser arrebatado? Vai ser rápido, não vai ser uma coisa lenta, não vai dar tempo, né? Às vezes a gente assiste aí alguns filmes falando sobre isso, e tem um que eu assisti que o camarada, ele estava sendo arrebatado, mas ele ainda tentou fazer uma ligação, né, do celular para avisar alguém. Não vai dar tempo, viu, irmãos? Vai ser rápido, no abrir e fechar de olhos, ou seja, num momento muito rápido, você não vai ter tempo para nada, tá bom? Agora, aqui, para a gente encerrar, eu quero que os irmãos entendam o seguinte, eu sei que o tempo já está bem avançado, mas é importante a gente falar sobre esse assunto. Não dá para a gente falar da vinda de Jesus em um segundo, irmão. Nós precisamos falar, reafirmar sobre a vinda do Senhor. Eu coloquei um artigo que nós falamos muito sobre essa questão do quando e do como. Deus está preocupado com o quando, que está relacionado com o tempo, ou ele está preocupado do como, que está relacionado com a minha condição? Como é que eu devo estar? Eu preciso me preocupar quando é que ele vem? Não. Eu preciso me preocupar como eu devo estar. Como é que eu devo estar? Eu devo estar aguardando, eu devo estar esperando, eu devo estar em prontidão, eu devo estar em vigilância. Porque é exatamente isso que Jesus fala nas suas advertências, e aqui eu quero encerrar com isto, advertências quanto à sua vinda. Todas as parábolas de Jesus, elas seguem esse padrão aqui, ou falam de vigilância, ou falam de preparação, ou falam de espera, ou falam de trabalho, de serviço, de servir ao Senhor. Então vamos dar uma passada rápida. Por exemplo, parábola sobre a segunda vinda, o ladrão da noite. Então Jesus fala sobre isso. Ora, se o pai soubesse que o ladrão viria, o que ele iria fazer? Ele iria vigiar para que ele não fosse pego desapercebido. Então está mostrando ali que ele não iria dormir, mas ele estaria vigilante. Então a parábola do ladrão da noite fala de vigilância. Aí Jesus fala aqui do bom e do mau servo, ou seja, daquele servo que deixou daquele senhor que deixou uma tarefa para os seus servos. Mas o mau servo diz, não, meu senhor vai demorar, não vem agora, e ele começa a espancar, começa a fazer um monte de coisas erradas. Então está falando de trabalho e de espera, porque a pessoa não tem aquela ideia, né, de que o Senhor vai voltar. E aí ele começa a se desesperar, a fazer outras coisas, quanto que nós devemos estar trabalhando, fazendo algo para o Senhor. A parábola das 10 virgens também fala de vigilância e prontidão. Por isso que diz, olha, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus não quer saber de hora nem dia. Ele quer saber da nossa condição. Eu preciso estar vigilante, eu preciso estar pronto para a vinda do Senhor. Amém? Parábola dos talentos também está falando de trabalho e espera. Então, o homem também, a mesma questão lá, ele se ausentou, chamou os servos, entregou os seus bens, né? E ali cada um foi trabalhando o seu talento, mas teve um que pegou o talento e escondeu, e não granjeou outros talentos, né? Ele, inclusive, tinha uma ideia errada do seu Senhor. Está falando de trabalho e também de espera. A questão aqui dos bodes e das ovelhas também fala nesse mesmo sentido, de nós fazermos alguma coisa, e principalmente nesses tempos que nós vivemos, né?
Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Então, é o que eu faço para o Senhor. Porque essa deve ser a atitude do crente que está preparado para a vinda do Senhor. Qual é a atitude do crente que está preparado? Aquele que está fazendo alguma coisa para o Senhor. Então, eu não devo me preocupar ou ficar com a minha mente perturbada se Jesus vai voltar hoje, se Jesus vai voltar amanhã. Não. O que eu preciso é estar em prontidão. Porque se ele voltar hoje, ou se ele voltar daqui a 100 anos, eu vou estar pronto a qualquer momento que ele voltar. Até porque, como eu disse aí no artigo, ele pode voltar individualmente. Houve alguém que usou essa expressão, está havendo um arrebatamento individual em massa das pessoas que o Senhor está recolhendo para si. Isso é uma realidade, irmãos. Presta atenção, de 2020 até 2021, quantos de nossos irmãos não foram recolhidos? Nós ficamos tristes, nós choramos pelos nossos irmãos, mas a Bíblia diz que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos, então eles estão sendo recolhidos para as mansões celestiais. É triste para nós, é triste para nós passarmos o processo, para nós vermos alguém morrer e para nós mesmos ser submetidos ao processo da morte. Mas uma vez terminada isso, é só glória, é só bênção, porque acabou todo o sofrimento. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus amados, ante a vinda de Jesus, para nós encerrarmos mesmo, qual deve ser a nossa atitude? O crente, enquanto noiva do Senhor, o que é que ele deve fazer? Amar a vinda do Senhor. É o que Paulo fala, é o que está escrito, aliás, em Timóteo 4:8. Amar a vinda do Senhor. Tá? Então nós precisamos amar como se fosse o noivo que estivesse voltando para a sua noiva. E a igreja é a noiva do Senhor. Do mesmo jeito, esperar por ele. Né? Eu coloquei essa observação, é como o noivo que se ausentou para uma cidade distante, mas prometeu voltar. Então o que é que a noiva faz? Ela ama a vinda do noivo e ela espera por ele. Né? Ela espera por ele, ela aguarda ansiosamente por ele. Ele também pode, a nossa atitude também deve ser de apressar a vinda de Cristo, apressar a vinda do Senhor. Como é isso? Através das nossas orações, através do nosso trabalho. Isso quem fala é Pedro, tá bom, irmãos? Então, através do trabalho, através da evangelização, através daquilo que nós fazemos enquanto cristãos, pregação do evangelho, ganhar almas. Então, isso é apressar a vinda do Senhor. A outra atitude é se preparar, é estar pronto, é estar preparado. É vigiar a respeito, estar vigiando o tempo todo. Não dormindo, mas acordado o tempo todo, e também orar para o seu desenlace, para o seu acontecimento. Por isso que a última oração da Bíblia, e aqui eu encerro a nossa palavra, é esta: o Espírito e a noiva e a esposa dizem vem, quem ouve diga vem, Maranata, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, nós vamos encerrar aqui esse tema. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aí, aqui alguns irmãos comentando sobre a nossa lição. Graças a Deus, agradeço aí a participação nosso irmão Luiz Alberto, pastor Silvestre, Cléo Araújo e demais irmãos. Meus queridos, eu quero agradecer vocês por esses 3 meses em que nós passamos aí ministrando a palavra do Senhor todo sábado, mesmo com as dificuldades, enfermidades, com as limitações técnicas, mas como eu disse desde o início,
Eu não estou muito preocupado com isso, entendeu, irmãos? Porque, claro, se eu puder oferecer algo melhor tecnicamente, é importante, assim como você pode fazer isso para o seu aluno. Mas se houver aquela disponibilidade interior, aquela chama interior, como aconteceu algumas vezes de nós quando estávamos auxiliando a diretoria da escola dominical do nosso campo aqui, chegarmos em igrejas e vemos irmãs ensinando para as crianças, usando um pedaço de carvão para riscar a parede, porque não tinha recursos técnicos, mas tinha ali um coração, sabe, desejoso de fazer a obra de Deus. É isso que é importante. Você faz com menos, você faz com mais também. Se tiver mais, amém. Mas a essência não pode perder. Eu quero muito pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco nesses nossos encontros, assim que eu tenho também certeza que você deseja que o Espírito Santo esteja com você no momento da ministração da aula. Então eu agradeço aos irmãos que estão aí até agora, que Deus abençoe vocês, ore por nós, tá bom, irmãos, pela nossa saúde. Minha esposa está bem melhor, se recuperando aí dessa Covid, e nós estamos bem, graças a Deus. Que os irmãos tenham uma semana de vitória e vamos para mais um trimestre aí falando sobre dons ministeriais, dons espirituais e dons ministeriais, que é quase uma continuação desta lição, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.